A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Lição de número 10, lição de jovem. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Mais uma aula da nossa EBD Online. Se inscreva no nosso canal, EADALP Oficial, curta, comente, compartilhe. Seja canal de bênção para outras pessoas. Muito bem, lição de número 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Texto principal, Mateus capítulo 1, verso 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho, e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecado. Nós temos aqui como objetivo mostrar quem foi Jesus Cristo, saber o que os homens diziam ser Jesus, né? E conscientizar de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é único. Muito bem, sabemos que Jesus tem os atributos divinos também. Jesus é eterno, João 1:1. Jesus existe por si mesmo, Colossenses 1:17, João 1:3. Jesus é onipresente, Mateus 18:20. Jesus é onisciente, João 2:25. Jesus é todo-poderoso, João 1:3. Hebreus 1:2, Lucas 8:25. Jesus é soberano, 1 Pedro 3:22. Muito bem, o texto bíblico em pauta está em Marcos capítulo 14, verso 58 ao versículo 64. Primeiro ponto, quem foi Jesus? Quem foi Jesus? Ele estava com Deus. Devemos compreender que Jesus está antes da criação. João, ele vai falar, o Evangelho, o verbo estava no princípio, o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. João 1:1. Jesus não somente era Deus, mas também estava com ele antes da criação e fez todas as coisas. João capítulo 1, versículo 18, diz: e vimos a glória do unigênito Pai. E nada do que foi feito sem ele. João 1:3. Então, Jesus, ele foi o verbo encarnado. Ele tomou a forma humana, evidentemente, como a gente leu o texto principal, onde Maria recebe o envolvimento do Espírito Santo, gerar Jesus, como Isaías profetizou que ele era o Emanuel, que traduzido Deus conosco. Ele se humaniza ali, mas a gente sabe que ele era ali a essência de Deus, ele ali era o próprio Deus, ele era o verbo encarnado e se humanizou com um propósito, com a missão de trazer salvação, a missão de resolver a bagunça que o homem fez através do pecado. E Paulo, quando escreve aos Romanos, dizendo que por um homem só entrou o pecado, mas por outro também entrou a justificação, a salvação, que foi por meio de Cristo Jesus. Então, esse Jesus, ele é o verbo encarnado. Aleluia! Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai. Muito bem. A vinda anunciada por profeta. A gente sabe que João Batista, ele diz lá em João 1:29, Esse é o Cordeiro de Deus, que tira, que remove o pecado do mundo. Então, João Batista já falava, já profetizava acerca de Cristo. Então, Jesus é essa pessoa. Se não houve revelação da parte de Deus, não há profecia. E foi por meio dessa revelação que o Senhor moveu o profeta Isaías para dizer a seguinte verdade sobre o Messias. Veja, antes que Jesus viesse, 700 anos, meu caro jovem, 700 anos antes, Isaías já estava profetizando. E parece que Isaías estava lá, sentado no Monte das Oliveiras, escrevendo e vendo Jesus. Porque ele fala com muita propriedade.
Ele fala detalhe. Ele fala que ele ia ser levado diante dos acusadores. Ele fala que ele ia ser ferido de Deus. Ele fala que ele ia anunciar as boas novas. Isaías 61, verso 1 e 2. Isaías 53 e 7. Ele fala a narrativa do seu nascimento. Isaías capítulo 9. Ele é preciso nas informações. O salmista vai falar do seu sofrimento no Salmo de número 22. Vai falar das suas mãos perfuradas no Salmo 22, verso 16. As suas roupas sendo divididas por sorte no verso 18 do Salmo 22. Então perceba que o Antigo Testamento, ele traz luz, ele traz uma revelação. Ele já fala de Jesus, ele já fala do nascimento, da obra e morte e ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Então, fala Paulo nascido de mulher, quando Paulo vai escrever a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Nesse século II da nossa era, uma heresia foi levantada por um homem chamado Manes, que dizia que Jesus não era humano, e sim um espírito, porque parecia ter um corpo. Tal pensamento contradiz com o nascimento e morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pois ele era somente um espírito, não poderia nascer. Se ele só era um espírito, não poderia nascer, evidentemente. Por ocasião de sua vitória sobre a morte, ele disse a Tomé: vede as minhas mãos, Tomé, vede os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me, vede. Então, Jesus sim, como homem, ele é o verbo que fez carne, e como Deus também. Então já desmancha essa heresia aí do século II. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, verso 1. Achei esse texto maravilhoso. Eu acredito aqui, quando você percebe que são os 4 evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, semelhantes, Mateus, Marcos, Lucas. O evangelho de João, ele é um evangelho diferente. Nos dias de João, a igreja de Cristo estava passando por um bombardeio de heresias, os gnosticismos, estavam querendo desmontar a ideia de Cristo como Deus, e tratava Jesus como mais um profeta, mais um homem. E aí o conhecimento errado, essa heresia estava varrendo aquela região, e aí Deus usa João, e o apóstolo João, ele traz um evangelho diferente. Você perceba que a humanidade de Cristo no seu nascimento, ela é revelada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mas quando chega João não vai falar de manjedoura. João começa a tratar do verbo. E a primeira palavra que sai do versículo 1 é no princípio. Era o verbo. Verbo é logo, palavra viva. Aleluia. Estava com Deus e o verbo era Deus. E aí João começa a narrativa falando sobre acerca da deidade de Cristo, da divindade de Cristo, do seu senhorio, do seu poder, de ele ser Deus. E aí João trata esses pormenores no capítulo 1 do seu evangelho, para ser um evangelho de um grande apologista, para rebater as heresias e mostrar de fato, de verdade, quem era Jesus. Muito bem. O segundo ponto: quem diz os homens que eu sou? Essa era uma pergunta importante, porque quando Jesus palmilhou aqui na terra, Jesus ele chamou 12 discípulos, que depois se tornam apóstolos, e Jesus faz uma pesquisa, a gente pode identificar aqui como uma pesquisa interna, um levantamento de dados internos da igreja, do grupo que ele liderava. E ele disse assim: olha, eu quero que vocês me tragam um relatório, me dê uma informação, qual está sendo aí a minha imagem, o que os homens estão dizendo que eu sou, o que estão falando de mim aí, qual a semelhança que eles acham que eu sou. E aí a gente sabe que dentre várias situações, naquela narrativa de Pedro é revelado pelo Espírito Santo, dizendo: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação tremenda, poderosa. E a lição vai tratar
de alguns posicionamentos que disseram de Jesus, né? Vão dizer que Jesus é um louco. Essa foi a primeira possibilidade levantada acerca do mestre, de que ele não era uma pessoa normal, ou seja, sem juízo. E aí, se observarmos o Jesus dos evangelhos, veremos um homem equilibrado, Marcos 14, 62. Paciente, firme, diante de seus acusadores, alguém de quem até as crianças gostavam de estar perto. A loucura não combina com a característica de Jesus. Evidentemente que é um pensamento humano, e aí a Bíblia vai rebater, dizendo quem de fato é Jesus. Segundo pensamento é que ele era um mentiroso. A segunda hipótese era que Jesus agiu de forma para enganar seus ouvintes. E se isso for verdade, então ele atuou como um grande ator, pois tinha muitos seguidores que acreditavam nele. A questão é que não se pode enganar por muito tempo a grande quantidade de pessoas. Mas ele abominava a mentira. Então não se pode, né? Porque ele confrontava aqueles que praticavam a mentira. Ele acusou religiosos no seu tempo de serem mentirosos, que se achavam filho de Deus, mesmo com aqueles comportamentos. João 8, 44. Jesus sabia quem ele era. E para que seus ouvintes não tivessem dúvida sobre a sua identidade, ele disse, João 14 e 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Jesus, mais uma vez, traz aí, né, a resposta, essa segunda hipótese, né? E aí, Jesus era Deus? É a pergunta do quarto subponto do segundo ponto. Jesus exerceu seu ministério entre pessoas cuja cultura havia sido moldada para crerem em um único Deus. Tipo Páscoa e Babilônia, que ensinou os hebreus a temer e adorar ao Deus de Israel. Ele jamais aceitaria acreditar num homem que dissesse ser Deus. As provas da sua divindade, o poder do Espírito. Jesus operou milagre, perdoou pecados. Jesus poderia fazer quando curou um paralítico, Mateus capítulo 9, verso 1, 8. Jesus disse a ele que os seus pecados haviam sido perdoados imediatamente. Alguns escribas estavam lá dizendo assim, ele pode perdoar pecado, se não for Deus. E aí Jesus traz aquela lição, diz, por que razoar em vossos corações? Não é verdade? Ele era Deus, perdoando os pecados daqueles homens, dizendo, até que pegasse a sua cama e fosse para a sua casa quando o milagre foi realizado. A multidão deu glória a Deus mesmo. Tomé, o discípulo que passou por um momento de incredulidade, ao ver Jesus ressurreto, adorou e disse, Senhor meu e Deus meu. Glória a Jesus. Aleluia. Somente Deus tem poder para vencer a morte. Jesus voltou vitorioso para mostrar que tudo a seu respeito era verdadeiro e se cumpriu diante desses argumentos. É impossível dizer que Jesus era um louco ou um mentiroso. A única verdade diante de todos nós é que Jesus era e é Deus. Aleluia. Ponto 3. Porque Jesus é o único. Só ele pode nos trazer a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro traz uma mensagem muito poderosa e ele vai dizer que nem debaixo do céu, nem em cima da terra, não existe um nome que possamos ser salvos. Ele, categoricamente, ele expressa essa verdade numa mensagem muito poderosa falando sobre Jesus. Ele foi tão impactante, Jesus, que ele mudou completamente que as pessoas eram. Pedro era um pescador da Galileia, foi seguidor de Jesus por amor a ele, transformou em um grande líder, cheio do Espírito Santo. Ora, que diga Pedro, o homem de altos e baixos, temperamento difícil, mas o Senhor, um grande líder, transformou esse homem num dos maiores pregadores pentecostal, um dos grandes líderes da igreja naqueles dias, e o do primeiro pregador, glória a Deus, do Pentecoste, sem som, sem microfone, sem mídia, sem nenhum desses apoios, nem plataformas digitais, mas tinha o Espírito Santo, aleluia, e quando Pedro abriu a boca,
quase 3.000 almas se entregaram para Jesus. E aí foi um grande pregador, houve um grande avivamento através daquele homem que foi transformado por Jesus quando se encontra com ele. Só ele nos concede seu Santo Espírito. Jesus sabia que a nossa luta neste mundo era contra o pecado e contra as forças espirituais da maldade. Não seria fácil, seria necessário um poder para resistir à tentação do pecado. Ele nos concede o Espírito Santo. João 14, verso 16. Por meio de seu Santo Espírito, somos guiados continuamente para testemunhar de Jesus e de seu poder. Atos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Mas receberei poder que há de vir sobre vós, meu caro jovem, e serei testemunha. Então Jesus capacita, habilita para que possamos ser testemunha dele, pregar o evangelho, pregar a sua palavra. Porque a pessoa bendita de Jesus, a pessoa que veio ao mundo com o objetivo para salvar, ofereceu a sua própria vida de forma poderosa em troca do perdão de Deus para os nossos pecados. Ele, o Verbo encarnado, a pessoa bendita de Deus, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1, outrora Deus falava conosco através dos pais, pelos profetas, mas ultimamente ele se revelou através do seu Filho. Muitas pessoas identificaram Jesus. A mulher, em João capítulo 4, uma mulher que não era da linhagem israelita, era uma mulher que era samaritana. E quando Jesus começa a conversar com ela, e ela pede água, e Jesus fala do amor de Deus, Jesus fala do poder de Deus, ela identifica e diz assim: eu vejo que és o Cristo. Perceba que a identificação de Cristo com aquela mulher não foi simplesmente suas roupas, nem sua indumentária, não existia ali nenhuma placa grande, garrafais, dizendo, mas quando Jesus começa a falar, a sua fala tem poder, a sua fala é carregada de graça, de poder, de transformação de vida. E aquela mulher entra na cidade de Samaria e diz: vem ver o homem que viu, que enxergou toda a minha vida, que falou tudo o que eu fazia. Porventura, esse não é o Cristo, né? Percebemos também, para a gente poder finalizar, que Nicodemo, em João capítulo 3, versículo 3, em diante, ele tem uma história, uma conversa com Jesus, se bem mestre. Ele: sabemos que é vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Percebe-se também que outra pessoa, lá da região de Tiro e Sidom, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21, uma mulher, quando viu Jesus, adorou, disse: Senhor, socorre. Ou seja, aquela mulher identificou em Jesus um senhorio, alguém que poderia resolver os seus problemas. Identificar Jesus como o Senhor, como o Salvador. É esta a missão desta lição, meu caro professor. É trazer a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, como alguém que, além de Salvador do mundo, é o Senhor do universo. É Ele que domina todo o mundo. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Não esqueça, se inscreva no nosso canal IEADALP Oficial. Seja canal de bênção para a nossa igreja. Curta, comente, compartilhe. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.